E se o seu esgotamento extremo, aquele cansaço aparentemente sem explicação, não for cansaço, mas sim toxinas acumuladas no seu corpo, isso é possível? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Ayurveda Brasil Podcast. Então, se você está no YouTube, já se inscreve no canal. Se você está no Spotify, ativa as notificações, bora para a vinheta e conversar sobre esse assunto tão interessante. Bem, vamos lá. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu sei que tem várias pessoas que descansam, que dormem a noite inteirinha, que até diminuem a quantidade de coisas, de atividades, de trabalho que tem feito, que viaja de fim de semana e parece que aquele cansaço acumulado não vai embora. Isso pode ter uma explicação, de acordo com a Ayurveda, que é o acúmulo de ama no corpo. Ama são toxinas, então para o Ayurveda, ama é aquilo que o seu corpo não digeriu, que vai ficando acumulado no ponto mais frágil do seu corpo e ali vai se mantendo presa, porque a ama é viscosa, então pode bloquear canais e começar a trazer desequilíbrios que resultam em futuras doenças se você não reequilibra o seu corpo. Como ama é pegajosa, é pesada, então se a gente não cuida, ou seja, se a gente não contribui com o corpo para expelir logo, para metabolizar esse material pegajoso, o corpo vai adquirindo as características de ama. Então, vamos pensar assim, ama sempre vai se depositar naquele lugar que você tem mais fragilidade. E muitas vezes a gente vai começando a sentir muito cansaço, muita indisposição, muito sono, mesmo sem ter motivo. Então, eu não estou falando, por exemplo, de uma pessoa que já tem uma determinada doença, um determinado desequilíbrio na saúde, mas eu estou falando em você que aparentemente é super saudável e que, como eu disse, consegue fazer momentos aí de pausa para se restabelecer e não se restabelece. Sabe aquele sono sem fim que parece que não acaba nunca? É disso que eu estou falando. É aí que você tem que tomar cuidado para não ser ama. Que, como eu já disse em outros episódios, pode vir, por exemplo, de uma vida muito sedentária, pode vir de alimentos incompatíveis, ou seja, da mescla de alimentos que causam toxinas, que aumentam as toxinas no nosso corpo, e daí por diante, do estilo de vida que uma pessoa pode levar no seu cotidiano. Agora imagine assim, ó, se você pode ter ama no seu corpo, se você pode ter toxinas, o que você tem que fazer para se livrar de ama? Tem algumas coisas que são básicas e que todo mundo pode fazer. Então, por exemplo, fazer um exercício físico moderadamente, começar a se alimentar melhor, tudo isso é legal. A questão é que é mais legal ainda e muito mais eficaz quando você faz isso de forma personalizada, quando você aprende o que é um corpo equilibrado para o Ayurveda e para o Yoga e onde estão os desequilíbrios do seu corpo a partir dessa aprendizagem que você teve. Quando você consegue identificar os seus desequilíbrios, começa a conhecer tanto o seu corpo, entender tanto o funcionamento da sua saúde, que você consegue sozinha sacar. Putz, aqui eu tô ficando desequilibrada, aqui também. Então já comecei a apresentar letargia no corpo, minha mente está acompanhando essa letargia, eu tô ficando cada vez mais desanimada, muitas vezes triste. Então, a partir dessa construção, você começa a fazer um programa mesmo. E esse programa é muito importante que ele seja personalizado, ou seja, que ele parta do seu próprio corpo. E a partir do seu próprio corpo, é possível pensar com as bases do Ayurveda e do Yoga, qual é o melhor tipo de limpeza, de, entre aspas, detox para você fazer, para ir contribuindo com o aumento da metabolização dessa ama no seu corpo, ou seja, metabolizar ama significa mandar ela embora, voltar ao reequilíbrio do corpo. Por isso é que tem que ser feito de forma personalizada. A segunda coisa, que aí você mesma pode começar a perceber e começar então a introduzir no seu cotidiano, que é o quê? Alimentos leves que te fazem bem, que você come e fala, nossa, me senti bem. E quando eu falo de alimento, eu tô falando de alimento de verdade, você já sabe disso. Alimento de feira, esquece industrializado, vai para feira.
Exercícios moderados, de preferência também, a partir do que o seu corpo precisa. E quando você tem isso tudo muito bem organizado, no meio de um programa, esse programa ele vai ser muito mais eficaz. Então, o programa é o quê? Ele é a organização dessa prática toda, dessa prática do Ayurveda para o cotidiano, dessa prática do yoga para o cotidiano. E quando eu falo do yoga, eu estou falando sim desse yoga para o corpo, que vai contribuir com o aumento do metabolismo do seu corpo físico, mas também do yoga que contribui, em primeiro lugar, com o seu sistema nervoso central. Porque a gente precisa mudar a chavinha para fazer esse programa completo, saca? Então, quando você consegue organizar, fazer um programa bem elaboradinho, amarrar todas essas pontas, vamos chamar assim, que eu falei aqui para você, que eu contei um pouco aqui para você, aí você consegue um programa realmente desinflamatório. Aí a gente começa a falar de desinflamação, e não se a gente pensar só em um ponto específico. E aí eu tenho certeza que o seu ânimo começa a voltar e começa a ser duradouro, não momentâneo. Saca? Então olha só, dentre tudo isso que eu falei, começa a colocar já em ação aquilo que é possível. Então um alimento bom, uma boa caminhada pela manhã e o resto vai acompanhando o Ayurveda Brasil Podcast, que a gente vai conversar muito em 2024 sobre desinflamação de forma integral. De desinflamação que transforma completamente a sua mente, o seu corpo e a sua vida. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!